Módulo 2. Administração. Programa 6. A escrituração contábil. Parte 1. Hoje nós vamos conhecer o leão de perto. Calma, não é desse leão que eu tô falando, é da Receita Federal. Desde 1979, depois de uma campanha publicitária de muito sucesso, a Receita Federal é conhecida como Leão. E hoje nós vamos conhecer em detalhes o trabalho das feras da Receita. Mas antes, vamos saber o que as pessoas acham do leão. Você tem medo do leão? Muito medo do leão. Porque acho que ele é muito bravo. O leão morde muito forte. Você acha que o leão é mais severo com a pessoa física ou com a pessoa jurídica? Com a pessoa física, porque nós, principalmente com assalariado. As duas, principalmente a física. A gente está pagando muito como pessoa física. A gente tem que provar tudo e eu acho que com quem tem, com a pessoa jurídica, não é assim. Quais são os cuidados que a gente precisa ter com o leão? Não esconder informação. Andar na linha. Pegar nota de médico, dentista, escola das crianças, de tudo em geral, né? O Luiz Monteiro é auditor há mais de 26 anos e ele vai nos contar como funciona o trabalho dele aqui na Receita Federal. Seu Luiz, por que o senhor se tornou auditor? Porque eu sou formado em economia e sempre achei que a parte de impostos é muito importante para as pessoas físicas. Toda pessoa, de 30% a 40% do que ela ganha, ela paga imposto, de uma forma direta ou indireta. E esse dinheiro vai para o governo, e esse dinheiro também é importante para o governo para realizar os seus objetivos, ele precisa desses recursos. Por outro lado, a função de auditor é bastante diversificada, há um leque muito grande de atribuições que um profissional pode desenvolver. O que faz um auditor? Alguns trabalham exclusivamente na administração interna, ou seja, no julgamento de processos, na parte de informática, na parte de logística, na parte do atendimento ao contribuinte. E outros trabalham na fiscalização externa, ou seja, indo visitar as empresas, o setor contábil das empresas e verificar se as empresas estão recolhendo corretamente os impostos. Como é feito o trabalho de auditoria nas micro e médio empresas? O auditor ele recebe uma missão, ele recebe um mandado de procedimento fiscal, uma ordem para executar uma tarefa numa determinada empresa num período de tempo. Então ele dirige-se até aquela empresa, se identifica, apresenta a carteira funcional, apresenta também o mandado de procedimento fiscal e pede ao contabilista para apresentar os documentos e os livros contábeis para ele verificar se aquilo que foi recolhido corretamente. Quando o auditor vai à empresa, ele leva um mandado de procedimento fiscal, ou seja, um termo escrito em que dá o nome dele, o nome de matrícula dele e a operação que ele vai fazer. E o empresário pode entrar na internet com esses dados e confirmar no próprio site da Receita a existência dessa ação fiscal. E o que as empresas devem fazer no seu dia a dia para sempre estarem em dia com o leão? Elas devem sempre emitir todos os documentos fiscais, principalmente as notas fiscais de vendas de produtos. E todo final de mês, o empresário deve ficar atento ao recolhimento dos diversos impostos e contribuições a que ele está sujeito. Ele deve não só ter um fluxo de caixa para fazer a tempo, como também deve recolher alguém de confiança preencher esses documentos corretamente para não ter um erro de recolher, por exemplo, com um código errado. E quais são as irregularidades mais comuns em micro e médio empresas? Elas podem ter recolhimentos incorretos, assim, na data de vencimento incorreto, o CNPJ incorreto, o período de apuração do imposto incorreto, ou pode também um erro de alíquota, né? A alíquota era 5%, ele calculou a alíquota de 2%, uma perda de prazo de recolhimento. Também pode haver o não recolhimento na quantidade certa dos valores que ele deveria recolher naquele período. Como essas irregularidades podem ser evitadas? Ter foco nessa questão tributária, não considerar a questão tributária como uma questão secundária. Muitas vezes a empresa prioriza o cliente, prioriza a produção, o produto, esquece a parte tributária, a parte fiscal, ficando com isso bastante vulnerável. Que tipo de punições essas empresas podem sofrer?
elas podem ser autuadas, ou seja, podem ser multadas. Essas multas, quando por vários meses, elas vão se acumulando. O trabalho do contador é fundamental numa empresa? O contador é o elo de ligação entre a empresa e a administração pública. Ele orienta o empresário de qual é o montante que deve pagar, qual a melhor forma de recolher os impostos, qual a forma de organização que a empresa deve adotar para fazer o recolhimento dos impostos. Além de evitar problemas com a Receita Federal, qual a importância de uma empresa manter os seus livros contábeis em dia? É muito importante que ela tenha os livros contábeis em dia, por exemplo, se ela tiver que fazer uma modificação societária, entrar um sócio, sair um sócio, quiser expandir, quiser crédito, quiser financiamento, quer dizer, em todas as situações econômicas também, os livros contábeis são uma segurança para o empreendedor. Tá. E qual a dica que o senhor dá para quem está abrindo uma empresa? Conhecer os impostos que incidem sobre o seu negócio e fazer o recolhimento correto desses impostos, assim como fazer o acompanhamento do efetivo recolhimento desses tributos, ele mesmo às vezes efetuar o pagamento dos tributos, para saber e ter o controle de toda essa documentação e todos esses livros em lugar seguro para não ter problema, não somente com o fisco, mas também com a sociedade econômica de um modo geral. Agora o senhor precisa me contar se o leão é manso. O leão é manso, o leão é justo. O objetivo da fiscalização é fazer com que todos paguem. Se todos pagarem, todos vão pagar menos. O importante é que esses recursos que saem das empresas ou que saem das pessoas físicas voltem de alguma forma para a sociedade. Muita gente se assusta com o trabalho da Receita Federal, mas o leão é manso. E não podemos esquecer que é através da sua ação que a Receita garante parte dos recursos que vão se reverter em benefícios da sociedade. Até! Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.